Bem, o meu nome é Soraya Santos Ferreira, sou natural da província da Huila, da cidade do Lubango, e o meu percurso académico iniciou exatamente nessa província. Fiz todo o meu percurso até o início do ensino médio na província da Huila, nas escolas da província da Huila, e com 14 anos fui para Portugal para continuar os meus estudos. Foi lá que terminei então o ensino médio, ingressei na universidade em 2001, no curso de História variante Arqueologia, e durante esse período fui tendo contacto com muitas das matérias com as quais trabalho hoje em dia, e foi um período que para mim foi extremamente desafiante porque estava fora de casa. Talvez a minha maior dificuldade nesse período foi precisamente estar longe do meu país, estar a adaptar-me também a uma realidade diferente daquela que eu estava habituada. Mas pronto, entrei então na universidade no ano 2000, fiz a licenciatura em História variante Arqueologia, especializei-me primeiro numa pós-graduação em Museus e Património Cultural, depois terminei essa especialização e concluí o mestrado também nessa área. E agora, neste momento, estou a terminar também o meu doutoramento em Estudos do Património, vertente de Museologia, e entre a minha licenciatura e esta fase final do doutoramento também fiz imensos cursos de especialização, todos muito relacionados com a área da curadoria, com a área da montagem de exposições, com os museus, com o património, e é exatamente esse o meu percurso académico, de uma forma muito resumida, mas foi mais ou menos este percurso que eu fiz em termos académicos e espero ainda este ano terminar então o meu doutoramento. Bem, neste momento eu trabalho acima de tudo como consultora para estas áreas da museologia, do património cultural e da montagem de exposições, e é nesse âmbito que eu tenho desenvolvido a minha atividade profissional, e acaba por ser neste momento aquilo que faço profissionalmente. Portanto, a minha função é de consultora para projetos relacionados com museus, património cultural e às vezes também alguns projetos relacionados também com a arqueologia, embora a arqueologia tenha ficado um pouco à margem da minha atividade por força da área que eu resolvi então depois desenvolver profissionalmente, que foi a área dos museus. O que me despertou o interesse pela ciência não foi propriamente uma pessoa ou um cientista em particular que me tenha levado a gostar desta área mais científica, foi na realidade um livro. Que é o livro que marcou, acredito que a minha infância, marcou parte da minha infância e que me acompanhou todo o meu percurso académico, que é o livro de Carlos E. Verdosa, que é Arqueologia Angolana, e foi sim esse livro que me despertou o interesse pela área da arqueologia, pela área do património, pela área dos museus. Portanto, se puder falar de um momento que me marcou do ponto de vista da minha orientação profissional, foi ter contacto com esse livro, muito nova, devia ter cerca de 7, 8 anos, quando li ou quando desfolhei, porque na altura nem sequer percebia exatamente aquilo que estava a ler, mas quando desfolhei esse livro, e foi esse o livro que despertou então este meu gosto, esta minha paixão pela arqueologia, primeiro, e depois, mais tarde, pelos museus. Ao longo da minha carreira, que começou cerca de 22 anos esta parte, tive inúmeros desafios, trabalhei em inúmeras instituições. A primeira instituição museológica na qual eu trabalhei foi o Museu Monográfico de Conímbriga, ainda em Portugal, durante a minha formação académica, e de regresso a Angola em 2009 comecei então a trabalhar no Museu Regional da Huila, primeiro como responsável por aquele museu, e depois em 2014, peço desculpa, fui nomeada então diretora desse museu, e na qualidade de diretora desse museu estive até 2019. Essa altura foi uma fase muito desafiadora, mas também muito próspera no sentido da aprendizagem que pude fazer em termos práticos daquilo que é a minha atividade profissional.
E depois de ter passado pelo Museu Regional da Huila, vim para Luanda para assumir a pasta da Direção Nacional dos Museus, e esse foi um dos grandes desafios da minha carreira. A par dos museus e a par de trabalhar como gestora de instituições museológicas em Angola, considero que um dos meus grandes, não digo, um dos projetos onde eu me senti mais realizada profissionalmente, tirando o Museu Regional da Huila, foi também ter tido a oportunidade de participar na elaboração e na concepção das exposições do Centro de Ciência de Luanda, primeiro na qualidade de consultora e depois também como formadora da equipa que ainda hoje está a receber o público e que faz as visitas guiadas naquele espaço. Outra grande conquista da minha carreira foi poder também ter a oportunidade de participar enquanto consultora na elaboração e concepção das exposições dos pavilhões de Angola nas exposições internacionais. Primeiro no Catar, em 2023, e em 2025 no Japão, em Osaka. Bem, a minha percepção em relação ao lugar que as mulheres e meninas ocupam na ciência, eu julgo que é uma percepção que acaba por estar muito influenciada também por aquilo que são dados oficiais que nos dizem que globalmente as mulheres e meninas na ciência ocupam uma percentagem de cerca de 30%. Isto são dados que estão disponíveis até pela própria Unesco. Uma percentagem que eu considero baixa. É preciso aumentar o número de mulheres e meninas então nestes ramos mais científicos. O maior desafio para as mulheres na ciência é terem igualdade de oportunidades. Muitas vezes as mulheres estão afastadas das oportunidades por inúmeras razões familiares, razões que se prendem pura e simplesmente com o facto de serem mulheres, e isto tem que mudar. As oportunidades devem ser iguais para todos. Em Angola eu sei que tem-se feito um esforço muito grande para se aumentar este número e existe um interesse genuíno por mulheres e meninas por estas áreas, e isso também é-nos apresentado através de estatísticas que são divulgadas até pelo próprio MESCTI, e julgo que esse é o maior desafio, é estimular o interesse pela ciência no que diz respeito às meninas e às mulheres, e apresentar a ciência como algo que nos abre portas, que possibilita outros caminhos, que nos abre perspectivas e que nos pode levar a conhecer outras realidades e a descobrir, porque na realidade aquilo que se procura quando se é cientista é fazer descobertas, é descobrirem-se novos factos sobre determinado assunto. Isto que serve tanto para as ciências sociais como para as ciências exatas. Portanto, a descoberta ou o fascínio pela descoberta e pelo conhecimento, julgo que é aquilo que move este interesse pela ciência, e é preciso estimular esse interesse pela descoberta nas meninas e nas mulheres de uma forma geral. Bem, em relação às experiências marcantes que tenha tido com outras mulheres na ciência, eu posso destacar algumas enquanto diretora do Museu Regional da Huila. Eu vi, durante o meu período de gestão daquela instituição, vi colegas minhas interessarem-se genuinamente pela pesquisa, e os museus são lugares de pesquisa e de investigação. E houve vários projetos que desenvolvemos no museu que tinham por base a investigação, ou seja, precisávamos de conhecer melhor aquilo que temos no museu como coleções para poder também divulgar e fazer essa divulgação de ciência. Portanto, ver essa transformação acontecer em técnicas que trabalhavam como guias do próprio museu foi muito gratificante. Enquanto professora do ISCE de Huila também pude perceber esse interesse por parte de alunas que durante o tempo em que estive como docente, muitas despertaram o seu interesse até para a arqueologia, por exemplo.
e isso é muito gratificante. Outra experiência muito gratificante que tive muito recentemente foi precisamente o trabalho que realizei no Centro de Ciência de Luanda, em que trabalhei com outras mulheres que se relacionam ou que estão inseridas neste meio dos museus e do património e da ciência, e aquilo que foi mais gratificante para mim foi ter formado ou ter contribuído para formar jovens que hoje são profissionais brilhantes e que se interessam genuinamente pela ciência e que estão a fazer o seu percurso com aprofundamento de conhecimento através de mestrados e doutoramentos, e isso é realmente muito gratificante. Que mensagem é que deixo então para mulheres e meninas que se interessam por estas matérias mais relacionadas com a ciência? O conhecimento é algo que nos proporciona crescimento pessoal e profissional. O gosto pela descoberta e o gosto por saber mais é algo que é extremamente motivador. E talvez aquilo que mais nos motiva quando nos dedicamos a estas áreas da ciência. Portanto, aquilo que eu gostaria de deixar como mensagem a estas mulheres e meninas é: não deixem de fazer perguntas. A pergunta é sempre o meio mais seguro de se conseguir chegar a um outro patamar. Ser curioso, fazer perguntas e ir à procura das respostas é sempre a melhor forma de se contribuir para que a ciência evolua. Portanto, curiosidade e vontade de descobrir coisas novas.